Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém no trajeto lhe perguntou, enquanto ele atravessava uma aldeia: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa é uma pergunta recorrente na alma, especialmente de pessoas marcadas pela neurose religiosa. Essa angústia, essa irresolução. Porque quanto mais alguém se dedica à sua própria salvação, mais é assolada pela angústia da sua perdição. Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão o caminho desta porta e não poderão. Portanto, o que eu vos digo é: façam o melhor esforço. E depois se vai aprender que o melhor esforço não decorre de neurose, não decorre de angústia de produção de obras de salvação, ou de piedades de salvação, ou de ritos de salvação, ou de renúncias de salvação. Depois se descobre que esse esforço é o oposto de esforçar-se, é entregar-se, é confiar, é crer, é se abandonar no amor de Deus, é dar razão a Deus sem discutir no coração. Esse é o grande esforço, é não se esforçar. O grande esforço é baixar as armas. O grande esforço é parar com a tentativa de se auto-explicar, de se auto-justificar, de se auto-salvar. O grande esforço é apenas crer. Por isso é que muitos procuram e não entram, porque poucos descansam. Poucos creem e deitam no amor de Deus. Poucos. Por isso vivem o tormento da existência angustiada pela perdição. O Evangelho quebra esses nossos enganos e apresenta a boa nova como uma contradição em relação à neurose de salvação da religião. Então prosseguiu e disse Jesus: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, porque eu não sei você, mas aqui na minha casa, quando eu me levanto e fecho a porta, isso é uma mensagem e é uma determinação. Chegou a hora, acabou. Seja lá o que for que esteja acontecendo, esse é um rito final. Ou se a minha mulher levanta e fecha a porta. Todos entendem, até os nossos filhos entendem que seja lá o que for, chegou a hora de parar. Acabou. O que Jesus está dizendo é isso: quando chegar essa hora, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, quando disser o tempo dessas oportunidades acabou, o dono da casa se levantou e fechou a porta. E Jesus diz: e vós virdes que ele fechou a porta, mas vocês ficaram do lado de fora, vocês não dormem do lado de dentro, vocês não fazem parte da cobertura dessa família, dessa graça, desse descanso. Vocês fizeram questão de não entrar, de não descansar, de não assumirem a filiação, de não
crerem na paternidade desse amor em favor de vocês, por isso a porta fechou e vocês estavam fora, se esforçando por vocês mesmos para serem sua própria solução, sua própria salvação. Quando o dono da casa fechar a porta e vós estiverdes do lado de fora, e então começardes a bater, bater, e vocês não estão do lado de dentro. Do lado de dentro é graça, é jardim. Do lado de fora é você, bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Ele vos responderá lá de dentro. De dentro. Não sei de onde sois. Não sei de onde sois. É interessante esse de onde sois, porque uma das ênfases absolutas e universais da religião é sobre o significado do sagrado, e o sagrado habita coisas. Dá para mostrar coisas? Para eu não ficar falando para o nada. O sagrado mostra coisas. Tem pessoas que dizem que cristais são sagrados, outros têm cruzes sagradas, outros têm pedras, rochas sagradas, outros têm objetos diferentes sagrados, tem chaves sagradas, tem tudo sagrado, bastões sagrados, em montanhas sagradas, geografias sagradas. As pessoas chamam, por exemplo, Israel de terra de Deus. Então, uma das ênfases da religião, assim como é uma das ênfases do nacionalismo, é o lugar, é o donde sois, é o endereço. E é extraordinário que Jesus tenha dito justamente isso. A resposta do dono da casa é esta: não sei de onde sois. De onde sois? A ênfase em pertencer a algum lugar, em frequentar algum lugar, em se garantir por frequências, por coberturas, por lugares, é uma coisa tão pagã e tão intrinsecamente vinculada à interpretação idólatra da mente humana, apequenada, feita do tamanho de ídolos e projetora de ídolos do tamanho da imaginação diminuída pelo medo da alma humana, é que faz com que lugares, objetos e coisas se tornem sagrados. Viram talismãs maiores ou menores, mais bem defendidos e involucrados no seu significado, ou uma folhinha de arruda na orelha. Donde a objetificação, a geografização, a materialização, donde sois, a maioria fala comigo preocupada em estar ou não estar no lugar, não é em ser, é sempre em estar, em pertencer a algum lugar. Aí Jesus responde a esse pessoal que faz de lugar um estado de salvação, um domo de salvação, faz de geografias, de frequências, de prédios e de santuários o seu castelo de salvação, e que acha que ali está a proteção para ser salvo, e pensa que a porta estreita é a porta de entrada para essa organização da salvação. E ouve Jesus dizer isto: olha, quando o dono da casa se levantar, fechar a porta, e vocês perceberam que ficaram falando disso e nunca entraram no descanso, porque o esforço é entregar-se, o difícil é abandonar-se na fé, no crer. E aí vocês verão que estão do lado de fora, vão começar a bater, pedir: abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Que ironia!
Então direis, olha o argumento. O argumento é: comíamos e bebíamos na tua presença, a gente te conhecia, fazíamos coisas em memória de ti, tomávamos a ceia. E tu ensinavas nas nossas ruas, nas nossas casas. Nós tivemos esse ensino, ouvimos essa palavra, convivemos com isso. Então lembra da gente. Lembra da gente. A gente frequentou, a gente participou, a gente comeu, a gente bebeu. A gente não perdeu os ensinos que tu davas. Mas Jesus diz: Ele vos dirá. Não sei, eu não sei donde sois. Vocês podiam estar na minha presença, eu nunca estive em vocês. Porque vocês nunca estiveram em mim. Vocês acharam que a ambiência era a salvação, que o esforço era pertencer à ambiência. Nunca entenderam que o esforço é deixar-se tomar, deixar-se possuir, deixar-se habitar. É crer, é amar, é ser. Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que comem do meu pão, bebem do meu vinho, perguntam pela salvação, fazem esforços legalistas e cheios de autojustificação, mas não se convertem a mim, pertencem a lugares sagrados, mas não são habitados pelo Santo. Apartai-vos de mim, porque eu só conheço a prática da iniquidade que vocês cometem. A falta de amor, o ressentimento, o ódio, as amarguras, as raivas, os ressentimentos de vocês, os preconceitos nojentos, todo tipo de pecado que vocês adulam em nome de serem diferentes, em nome de comerem do meu pão, em nome de beberem do meu cálice, em nome de ouvirem o meu ensino, se transformaram em diabos sagrados, praticando iniquidade como forma de piedade. E eu não vos suporto, apartai-vos de mim. Vós sois inaguentáveis. E eu vos digo que ali, do lado de fora, o lado de dentro é esse paraíso. Ele fecha a porta e para o lado de dentro você tem o paraíso. Agora, do lado de fora é você, chorando e rangendo dentes na sua presunção. Não é no seu arrependimento, porque se esse choro e ranger de dentes fosse de arrependimento, o arrependimento, onde quer que aconteça, muda o indivíduo de dimensão. Guarde isso no coração. Onde quer que o verdadeiro arrependimento acometa alguém, ele é mudado instantaneamente de dimensão, do inferno para o céu, se for o caso. Se no mistério de Deus criaturas puderem ser visitadas pelo arrependimento no inferno, elas mudam de dimensão na hora. Me chama de herege por crer nisso, mas me chama que eu vou morrer abençoado. Eu creio nisto, que aonde quer que arrependimento chegue, o arrependido muda de dimensão. Por isso, quando Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes, aqui não se fala de arrependimento, mas de raiva. O inferno é o lugar de quem odeia, de quem gosta de odiar, de quem não sabe não odiar, de quem escolhe odiar, mesmo que para odiar tenha que viver no inferno. Por isso esse choro e ranger de dentes é a expressão contínua do modo de existir anterior dessas pessoas. Elas viveram com raiva, com inveja, com amargura, com zanga. E elas eternizaram esse estado, elas não quiseram se arrepender. O inferno é a continuidade das escolhas que se revalidam no indivíduo e por ele mesmo. E a prova de que isto é conforme digo, é que Jesus disse, vocês vão ficar assim, com choro e ranger de dentes, quando
Quando virdes a glória dos outros, a fonte de água viva dos outros, quando virdes, no reino de Deus, gente que não frequentou lugar nenhum, que não era de lugar nenhum, que não tinha endereço nenhum, quando virdes os vossos ancestrais, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas que vocês admiram e veneram, e virem que vocês foram lançados fora. E vão ficar rangendo dentes e chorando choro de raiva, em conversa, choros não arrependidos quando virem os muitos que virão do Oriente, sem endereço, sem donde nenhum, sem CEP religioso, muitos que virão do Oriente. O Oriente para Jesus era muito mais distante e inalcançável do que o Oriente para nós hoje. Portanto, ele está falando de gente que vivia em Marte, vivia em Júpiter, para o pessoal religioso que o estava ouvindo naquela aldeiazinha, cujos corações ele conhecia a presunção. Vocês vão chorar e ranger dentes quando virem Abraão, Isaque, Jacó, os profetas e um monte de criaturas universais que vieram do Oriente. E o Oriente para ele era mais distante do que você jamais sonhou que o Oriente fosse distante, inalcançável. E também virão do Ocidente. O Ocidente para ele era tão distante quanto o Oriente longínquo era até mais distante, o Ocidente. Virão do Norte, inalcançável o norte da terra, virão do Sul. E tomarão lugares à mesa no reino de Deus, enquanto vós, os filhos do reino, sereis deixados fora, porque não quiserdes entrar pela porta estreita, pela qual só se entra deixando tudo: justiça própria, legalismo, autossalvação, presunção virtuosa, a hipocrisia das fachadas religiosas. Todos esses camelos não passam por essa porta. Tem que deixar tudo, jogar fora todo o peso, olhar só para Jesus, crer que está pago, que está consumado, sem presunção, ao contrário, com o coração mais quebrantado e contrito, abandonar-se dele, que você abre os olhos do lado de dentro, do jardim do paraíso, dentro. Você entra, você sai, você acha pastagem, mas quando o dono da casa, e tem uma hora que ele fecha a porta, e nessa hora é que o presunçoso, que acha que se auto-salvou, se descobre totalmente do lado de fora. Por isso Jesus conclui advertindo: há últimos que virão a ser primeiros, e há supostos primeiros que virão a ser os últimos. Essa é a palavra do Evangelho de Jesus para quem não quer engano, para quem quer caminho, verdade e vida. O Espírito Santo faz essa palavra entendida e crida e impossível de ser esquecida. É o que eu te peço, em nome de Jesus.